Em 2020, nós tivemos aqui uma conferência que marcou a vida de muitos jovens. Essa conferência ela teve um nome, chamou A Bênção. E esse ano de 2022 nós vamos tê-la novamente. E vai ser uma conferência que você também possa se preparar. O pastor Marinho, desde quando nós fizemos essa conferência aqui, ele falou, é uma conferência que tem que se repetir anualmente, por tudo que ela representa. Mas por muitas situações, nós não conseguimos repetir ela nem em 2021 e nem em 2022. Mas esse ano, nós já acertamos algumas coisas e nós vamos repetir essa conferência. Porque ela foi um marco na vida dos nossos jovens. Até hoje, eu escuto testemunhos de pessoas que foram marcadas. Recentemente eu recebi um jovem lá e ele falando, uma das coisas que mais me marcou foi a conferência A Bênção. Outras vezes conversando com outras pessoas, a bênção. E não por quem fez, quem ministrou, porque tivemos várias pessoas ministrando, o pastor Marinho, a Kelly, a Nilva, eu ministrei, e tivemos os líderes aqui orando. Muito além disso, foi por aquilo que nós abordamos lá, que foi um relacionamento com a nossa família. E eu quero te dizer que se existe algo que pode quebrar esse alinhamento entre nós e o reino dos céus, se existe algo que nós precisamos alinhar primeiro, antes de nos alinharmos ao reino dos céus, na verdade não é nem antes, mas simultaneamente, o que nós precisamos é nos alinhar com a nossa família, com os nossos familiares. Se houver uma desavença, se nós não estivermos alinhados aos nossos familiares, eu quero te dizer, dificilmente você vai conseguir ser alinhado ao reino dos céus. Para nós podermos estar alinhados à Trindade, nós precisamos estar alinhados aos nossos familiares. Precisamos criar esses laços com os nossos queridos, com os nossos familiares. E eu quero dizer para vocês, há muitas pessoas feridas, muitas pessoas machucadas, muitas pessoas que não estão vindo na igreja há anos e não encontram esse alinhamento com os céus, porque não conseguiram se alinhar com seus familiares, não conseguiram se alinhar com seus pais, não conseguiram se alinhar com seus filhos, não conseguiram se alinhar com seus irmãos. E isso está gerando uma frustração, uma tristeza. E às vezes você vem na igreja e fica feliz com uma noite, com um louvor, mas chega na sua casa e você não consegue desenvolver essa salvação, você não consegue desenvolver esse alinhamento. E muitas vezes é porque você não está alinhado com seus familiares. O texto que eu gostaria de ministrar com os irmãos se encontra em Malaquias 4, 5, versículos 5 e versículo 6. Esse texto é uma profecia, esse texto é uma promessa para nós, e diz assim, a palavra do Senhor: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Sabe o que é isso? Alinhamento entre pais e filhos, alinhamento entre filhos e pais. Do contrário, olha só o que o Senhor fala, do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Veja a seriedade para Deus da família, porque o Senhor espera que a família seja alinhada uns com os outros. Pais, para se alinharem com seus filhos, precisam os pais estarem bem alinhados também. Filhos, para se alinharem aos seus pais, precisam muitas vezes liberar perdão, precisam muitas vezes resolver situações. E hoje nós vivemos uma cultura que quer destruir a sua família e a minha família. Sabe por quê? Porque o diabo sabe qual é o poder de uma família. O diabo sabe o que representa na terra uma família alinhada. Essa profecia se deu no último momento do Antigo Testamento. Depois dessa profecia,
tivemos aí 400 anos de silêncio sobre a terra. Nenhuma profecia mais foi dada. Houve um silêncio na terra. Ninguém mais profetizava, não havia mais profecias. Foram 400 anos sem profetas. Até que então, depois de 400 anos, surge João Batista. E João Batista estava no mesmo ministério que Elias. Por isso que o texto fala: eu enviarei a vocês o profeta Elias. Não é o mesmo profeta, mas é o ministério do profeta Elias. Qual que era o ministério do profeta Elias? Era um ministério profético, de uma palavra de arrependimento. Elias chamava o povo para o arrependimento. E aí, depois desses 400 anos de silêncio, então vem João Batista. E João Batista vem com essa tarefa, com essa missão do quê? Preparar o caminho do Senhor Jesus. Essa profecia está se referindo à primeira vinda do Senhor Jesus. Então, parte dessa profecia já se cumpriu, porque João Batista, no ministério de Elias, veio e preparou o caminho. E qual era a pregação de João Batista? Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Ele gritava nas ruas, ele clamava, ele pregava: arrependam-se. E naquela época, os corações começaram a se preparar e se arrependerem. Houve a conversão e o alinhamento do coração dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. E então veio Jesus. Mas essa profecia ainda ela vai se cumprir uma segunda parte, que é a segunda vinda de Jesus, que é o arrebatamento da igreja, que é o momento em que eu e você seremos arrebatados aos céus. E nós não sabemos quando isso vai acontecer, mas nós sabemos que agora a igreja assume o papel de João Batista. É a igreja que está responsável agora para pregar em todos os lugares: arrependam-se. Por isso que você está aqui nessa noite, porque a igreja tem uma mensagem: arrependam-se. Arrependam-se pais, arrependam-se filhos, porque o reino de Deus está vindo. Jesus está vindo para buscar a sua igreja. Jesus está vindo para buscar o seu povo. E haverá juízo, haverá condenação para aqueles que não forem encontrados alinhados ao reino de Deus. Haverá juízo, não vai ter musiquinha, não vai ter partido, não vai estar ninguém para falar assim: ai, mas e o amor? E o amor não, virá juízo, mas só para aqueles que não se alinharam, só para aqueles que não receberam essa palavra, só para aqueles que são tortos e não quiseram se endireitar, porque para aqueles que se endireitaram, haverá o arrebatamento, haverá salvação. Amém? Vocês estão com medo, mas vocês estão lá no céu. Eu quero ver todo mundo no céu. Vou ver você, né, Dô? O Dogo vai ser vizinho lá no céu. Você está moral com Deus, pede lá. Hoje a igreja tem esse papel de sermos João Batista, de vermos as famílias sendo alinhadas novamente. Mas eu quero te dizer, a família é uma instituição criada por Deus, e não tem como você querer se alinhar aos céus se você não estiver alinhado à sua família. E eu quero dizer que tem muitas pessoas vivendo uma vida paralela com seus familiares, estão desalinhados dos seus familiares, achando que está tudo bem. Eu quero te dizer, meu querido, você não vai conseguir ter um relacionamento íntimo e sincero com a Trindade se você não se relacionar e não se resolver com seus pais, com seus irmãos, com seus familiares. Isso é muito sério. Todos nós estamos buscando um avivamento, todos nós estamos buscando realmente nos alinharmos com Deus. Mas eu quero dizer que o avivamento, esse alinhamento deve começar na sua casa. Família tem algumas características muito fortes.
Você fala família, a primeira coisa que vem na sua cabeça é frutos, é gerar, é vida, é multiplicação. Deus, quando criou o homem e a mulher, falou assim: crescei e multiplicai-vos. Família é para isso, para a gente crescer, para a gente multiplicar. E dentro de um ambiente familiar saudável, alinhado, haverá vida. Ainda que no seu casamento não haja filhos, eu não estou resumindo a esse multiplicar, frutificar a filhos. Vai muito além disso. Dentro de um ambiente familiar se multiplica o amor do marido para com a esposa, da esposa para com o marido. Dentro do ambiente familiar se multiplica ali os valores, não necessariamente em filhos, mas também em filhos. Filhos também representam uma multiplicação, uma continuidade dessa família. E dentro de uma família alinhada, essas coisas acontecem de forma natural. Porém, dentro de uma família desalinhada, o diabo, que é o pai da mentira, quer também gerar algo. E o que o diabo quer gerar? Mentiras. Dentro de uma família desestruturada, o diabo vem e começa a gerar mentiras na mente do homem, na mente da mulher, na mente dos filhos. E hoje há muitos jovens acreditando nas mentiras de Satanás. Há muitos pais acreditando nas mentiras de Satanás. Há muitas mães acreditando nas mentiras de Satanás. Essa família está desalinhada, está desajustada. E essas mentiras vão se multiplicando. Por isso que tem muitos filhos depressivos, porque não encontraram na sua família alguns valores, mas não encontraram porque estão acreditando numa mentira de Satanás. E isso está impedindo de muitas vezes se alinhar aos céus. Isso está impedindo muitas vezes de conseguir um alinhamento com os céus. Eu quero aqui te dizer que as mentiras são um dos maiores obstáculos para que você venha se alinhar ao reino dos céus. Nós precisamos identificar essas mentiras e renunciá-las. Se você está acreditando em alguma mentira, filho, se você acha que você não é amado pelo seu pai, você não é amado pela tua mãe por causa de um abandono, por causa de alguma situação, eu sei que isso pode estar te marcando, te traumatizando. E talvez você passou por alguma situação com o seu pai, com a sua mãe, eu não sei o que você pode ter passado. Eu não sei o que você pode ter sofrido em relação ao seu pai e sua mãe. Só que quando você nutre essa mentira no seu coração, isso você vai trazer para o relacionamento entre você e a Trindade. Então, se você hoje não tem um relacionamento bom com o seu pai, é bem provável que você não vai conseguir ter um bom relacionamento com Deus Pai. Porque você teve uma mentira de que o seu pai era mau, o seu pai era ruim, por todas as experiências que talvez você passou. E aí você vai acreditar na mentira de Satanás que Deus é mau, que Deus é ruim, que Deus um dia vai te abandonar, porque o seu pai terrestre te abandonou. Talvez o teu problema é com a tua mãe. As meninas muitas vezes têm problemas com as mães porque há competitividade. Muitas vezes há brigas com mãe e filha por causa de muito atrito, principalmente entre filhas, mulheres. Por outro lado, entre mãe e filhos, às vezes há muita superproteção. É o filhinho da mamãe, é o filhinho do papai. E essa superproteção, ou esses atritos da mãe com o filho, vai trazer dificuldade no relacionamento dessa pessoa com o Espírito Santo. Da mesma forma, se você tem algum problema com os seus irmãos, isso vai refletir no teu relacionamento com Jesus. Porque cada membro da Trindade está representado na nossa família. O nosso pai é representado pelo Deus Pai. A nossa mãe é representada pelo Espírito Santo. E os nossos irmãos são representados por Jesus. E se você tiver qualquer problema nas linhas desses relacionamentos com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, isso, ou amigos, se você não tem irmãos, ou seus amigos, isso vai refletir no seu relacionamento com Deus, vai refletir no seu relacionamento com Jesus.
vai refletir no seu relacionamento com o Espírito Santo. Quer ver um teste? Na hora que você vai orar, com quem você mais conversa? Com Deus Pai? Com Deus Filho, Jesus Cristo? Ou com Deus Espírito Santo? Se você não consegue se relacionar, aliás, se você se relaciona bem com Deus Pai, é porque você tem um bom relacionamento com o seu Pai. Se você tem facilidade de conversar com Jesus, é porque você tem um ótimo relacionamento com seus irmãos ou com seus amigos. Se você consegue se extravasar, sentir a presença do Espírito Santo, é porque você tem um ótimo relacionamento com a tua mãe. Porém, se você não consegue conversar com Deus Pai, é porque você tem um bloqueio com Deus terreno aqui. Talvez por causa de abusos, talvez por causa de marcas, de traumas que o seu pai causou em você, por causa de abandono. Se você não consegue se relacionar com Jesus Cristo, é porque você não está conseguindo ter um relacionamento com os seus irmãos e com os seus amigos aqui na terra. Você conversa com todos os seus irmãos? Você se relaciona bem com todos os seus irmãos? Como é o seu relacionamento com os seus amigos? Você está alinhado com os seus amigos, os verdadeiros, claro. Porque se você não tiver, ou se você tiver qualquer obstáculo com os teus irmãos, se você tiver qualquer obstáculo com os seus amigos, não confia em ninguém, não acredita em ninguém, não vive perto de ninguém, não se socializa, é só você sozinho, é você trancado na sua casa, não quer, isso vai refletir no teu relacionamento com Jesus. Como é o teu relacionamento com o Espírito Santo? Você é confortado pelo Espírito Santo? Você é direcionado pelo Espírito Santo? Porque se você tiver qualquer problema com a tua mãe, isso vai refletir no teu relacionamento com o Espírito Santo. Lucas, qual que é o problema disso? O problema disso é que, para nós nos alinharmos de forma integral, nós temos que nos alinharmos à Trindade. Porque a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, é um Deus só. Não tem como dividir. E para você ser saudável espiritualmente, para você usufruir de tudo que Deus tem para você, você tem que se relacionar com as três pessoas da Trindade. Por quê? Porque Deus Pai é que te dá identidade e propósito. O Deus Filho é que te dá companheirismo. E o Deus Espírito Santo é que te instrui, que te conforta, que te consola. Não dá para ficar sem isso. Não dá para faltar alguma coisa no nosso relacionamento. Mas muitas vezes, por causa dos nossos relacionamentos com os nossos pais, por causa de desalinhamentos na nossa família, haverá um desalinhamento com os céus. E sabe o que isso vai resultar? Numa vida mediana, numa vida muito distante daquilo que Deus tem para você. Eu não sei como que é o teu relacionamento com o teu pai. Eu sei que pode ser que ele possa de alguma forma ter te ferido, ter te abandonado. A gente recebe diversos jovens lá contando histórias terríveis, de pais que marcaram seus filhos de forma terrível, traumática. Mas nós viramos o ano, e talvez faz 20, 30, 40 anos que você está carregando esse trauma, e enquanto você carregar esse trauma, isso vai ser um peso para você no seu relacionamento com Deus. E eu sei que muita coisa não se resolve assim, no estalar de dedos. Eu sei que existe um processo, mas você precisa dar o primeiro passo para esse processo começar a acontecer na sua vida, de perdoar o seu pai. Tem pessoas que têm vergonha do pai, tem pessoas que sentem ali que o pai não tem valor, e tudo isso que você tiver, o reflexo do seu pai vai refletir no seu reflexo com Deus Pai.
E talvez até hoje você viveu de uma forma que tanto faz, mas eu quero te dizer que enquanto você não resolver essa situação com seu pai, a sua situação com Deus também não vai estar alinhada. E se nós estamos no ano do alinhamento, eu quero te convidar a alinhar isso com o teu pai hoje. Lucas, eu sinto muito, meu pai já faleceu. Mesmo assim você pode liberar perdão para ele. Diante de Deus, você não vai ter um encontro mais com o seu pai, mas diante de Deus você vai ter, você pode falar: Deus, eu quero liberar perdão para o meu pai, ainda que ele já tenha falecido. Assim também a mãe, muitos têm sofrido lutas com a mãe, brigas, ainda mais dentro desse ambiente de mãe e filha. Eu já vi muitas meninas falando que suas mães competem com elas. Existe até um estudo, agora eu não vou lembrar, mas que falam dessa competição da mãe com a filha. A mãe começa ali a competir com ela. Às vezes tem mães que competem até uns namorados da filha. Cria-se uma rivalidade. Essa menina vai ter problemas com o relacionamento com o Espírito Santo. Vai encontrar entraves com o Espírito Santo. E os irmãos, eu já fiquei sabendo de histórias de irmãos que não se conversam há anos, que não conversam com os seus irmãos, que não têm prazer, e ainda que você não tenha irmão, então com seus amigos, carregam uma briga, carregam uma raiva, uma amargura. Enquanto você não resolver isso, você vai ter dificuldades em se relacionar com Jesus. Essa é uma noite que você vai ter uma oportunidade de resolver o desalinhamento para poder então se alinhar à vontade do Senhor. A gente é pastor Kelly e eu dos jovens. Um dos maiores desafios é trazer orientação para os nossos jovens, porque por conta de muitos traumas que os jovens já passaram dos seus familiares, é complicado muitas vezes a gente orientar, passar os nossos conselhos, porque fica esse bloqueio das experiências que eles têm na casa. E conversando com o Douglas e com a Gabi, com os adolescentes as mesmas coisas. Tanto é que os projetos que nós temos é muito mais em relação aos pais do que em relação aos jovens, porque resolvendo algumas coisas com os pais, os jovens serão bem-sucedidos. Porque muitas vezes a gente conversa algumas coisas com os jovens e é o pai e a mãe que muda tudo. É o pai e a mãe que estraga. Às vezes a gente fala para os adolescentes: não está na hora de namorar, espera um pouco. A mãe fala: não, pode namorar. Pode namorar. E aí o filho quebra a cara, a filha quebra a cara. Daí falou: Lucas, vai lá orar pela minha filha, vai lá orar pelo meu filho. Quebrou, despedaçou o coração. Mas a gente orientou. Então dentro do ambiente familiar é complicado, mas a gente tem orientado os nossos filhos, porque eu tenho falado, constituir família, meus queridos, é matar o egoísmo. Constituir família é matar o egoísmo. Para você constituir a sua família, você precisa matar o seu egoísmo, porque para viver a dois, você tem que matar o seu egoísmo. E eu vou te dizer, tem muitos casais que até conseguem permanecer no egoísmo, porque a mulher às vezes é egoísta, o marido é egoísta, então cada um fica. Mas qual que é a situação? Quando vem os filhos. E aí, meu querido, se você tiver uma vida de egoísmo com filhos, isso vai prejudicar os seus filhos e vai marcar os seus filhos. E isso é tão sério, porque você, pai, você, mãe, vai marcar a vida do seu filho, de modo que o seu filho pode sofrer um prejuízo amanhã no relacionamento dele com a Trindade, com Deus Pai. Sabe qual que é a maior preocupação? Eu não sou perfeito, mas hoje a minha maior preocupação é como o meu filho vai se relacionar com Deus Pai.
como a minha filha vai se relacionar com Deus Pai. Porque é por meio de mim que esse relacionamento vai acontecer. É por meio de mim que esse relacionamento vai ser nutrido. E eu louvo a Deus porque eles têm usufruído de um relacionamento de irmãos. Eu vejo o Dani cuidando da Manu e a Manu cuidando do Dani. Isso é maravilhoso. Eu tenho certeza que eles terão um relacionamento com Jesus maravilhoso, porque já é representado esse relacionamento entre eles. Eu lembro um dia que eu e a Kelly foi viajar, uma das poucas oportunidades que a gente conseguiu, falou, vamos viajar, um finalzinho de semana, e a gente falou para as crianças, falou, a gente vai viajar, tudo é uma oportunidade que o papai e a mamãe têm de sair, só vai sair, é hoje, amanhã a gente já está de volta, no outro dia. Só que a gente saiu, o Dani ficou com febre, e a Manu ficou preocupada com o irmãozinho dela, porque estava na época do Covid forte, né? E ficou preocupado também com a gente, porque sabia que a gente estava tendo uma oportunidade que fazia tempo que a gente não tinha. E depois, o que a Manu falou para a gente? Porque eu liguei para a Manu, porque eu ligo para minha mãe fala, tá tudo bem. Só que eu já sei que não está tudo bem, só pelo tudo bem da minha mãe. Falei, mãe, como que está aí? Não, tá tudo bem. Falei, Kelly, não está bem, alguma coisa aconteceu lá. Aí, Manu, deixa eu falar com a Manu. Não precisa falar com a Manu, deixa eu falar com a Manu. Manu, tá tudo bem? Tá tudo bem, pai. Tá tudo bem. Falei. Só que daí depois a gente descobriu que eu estava com febre e tal. Mas aí quando a gente chegou, eu falei, Manu, por que você falou que estava tudo bem? E ela falou para mim, pai, eu falei que estava tudo bem, porque eu fui orar para Deus cuidar do Dani e cuidar de vocês, para vocês não precisarem perder a viagem. Eu sabia que Deus ia cuidar do Dani. Então esse amor dela pelo irmão dela vai refletir no relacionamento dela com Jesus. E vice-versa. Eu quero dizer, tem pessoas perdendo o privilégio de viver com seus irmãos. Sabe, eu tenho uma profissão que é a advocacia, e é triste ver irmãos brigando por causa de herança. Por isso gasta tudo, não deixa nada, porque só dá briga. Teve um dia que eu recebi uma cliente lá, ela falou, estou com uma situação difícil com meus irmãos, tudo, a gente precisa resolver, minha mãe deixou uma herança, mas está tendo uma briga, uma divergência, nós somos em 4 irmãs, mas eles não aceitam a divisão. Eu falei, não tem muito divisão, é partes iguais e pau, não tem muito o que falar. Não, mas eles não entendem, é muita briga, é muita coisa. Minha irmã já não está mais conversando comigo, já faz desde o falecimento da minha mãe. Eu falei, meu Deus do céu, deve ser uma fortuna. Advogado brilha o olho, né? É a vez minha, né? Deve ser uma herança de 1 milhão. Deve ser um negócio fantástico, né? Não, mas de quanto nós estamos falando? Não, é uma situação muito delicada. Eu falei, de quanto nós estamos falando? Vai dar aí, sei lá, minha mãe deixou R$900. Eu falei, vai dar 200 e pouco para cada. Mas a minha irmã fica brigando, porque ela acha que deveria dar mais. Eu falei, mas foi o que sua mãe deixou. É o que está na conta. Então, mas ela não está conversando comigo. Irmãos brigando por causa de 200, R$300. Que fosse 300 milhões. Que fosse o dinheiro que fosse. Será que vale o tempo, a vida que vocês usufruíram juntos? Meus queridos, eu quero dizer algo para vocês nessa noite. Na Bíblia nós tivemos diversos homens que construíram altares. Nós tivemos Noé que construiu o altar. Nós tivemos Abraão que construiu o altar. Isaac, Jacó construiu o altar. Moisés construiu o altar. Josué construiu um altar. E todos esses altares representavam uma comunhão com Deus, uma ligação com Deus. O altar simbolizava a presença de Deus. Na era dos reis, nós tivemos reis que restauraram os altares.
restauraram os altares. Tivemos o rei Asa, o rei Ezequias, o rei não lembro o nome, Asa, Ezequias e Josias, que restauraram altares. Então na Bíblia nós temos homens que construíram altares. Na Bíblia nós encontramos homens que restauraram altares. João Batista mesmo, quando ele veio na terra, quando veio aqui preparar o caminho, a palavra de Deus diz que ele veio aplainar os caminhos tortuosos, veio preparar o caminho do Senhor Jesus. Sabe o que significa a família? A família significa um altar construído pelo próprio Deus. A família é um altar construído pelo próprio Deus. Mas hoje as pessoas estão querendo profanar esse altar. As pessoas estão querendo hoje prejudicar esse altar. Por isso que hoje você vê aí jovens se contentando com os relacionamentos, por causa dessa cultura progressista, de uma família do poliamor, de famílias que 2 maridos, 3 mulheres, 5, uma bagunça, porque o diabo tem procurado destruir esses altares. Mas como eu falei, a igreja hoje representa João Batista, e hoje a igreja está nessa tarefa, nessa missão de pregar o arrependimento às famílias, de poder se alinhar às famílias, de poder se restaurar às famílias, de serem restauradas para poder viver aquilo que Deus tem, para poder ter e usufruir de um alinhamento com a Trindade. A tua família é um altar, e você é responsável para manter esse altar, um altar de relacionamento com Deus, porque pai, é sua responsabilidade a criação dos seus filhos, porque dependendo da forma como você vai criar os seus filhos, isso vai refletir na comunhão dele com Deus. Mãe, é tua responsabilidade a criação dos seus filhos, porque dependendo como você criar os seus filhos, isso vai refletir na comunhão do seu filho com o Espírito Santo. Irmãos, é sua responsabilidade o cuidado com teu irmão, porque isso pode representar um prejuízo em relação ao relacionamento com Jesus. E hoje nós estamos vendo várias pessoas frustradas, abatidas, amarguradas, porque não resolveram esse relacionamento familiar. Tem hoje meninos querendo casar, porque não teve a instrução do pai. Falta hombridade, falta virtude para esse homem, falta ser esse homem provedor, falta esse homem ter a hombridade marcada no seu peito. Mas muitos estão casando com moleques, esperam e acabam casando com moleques, e isso acaba interferindo. Amanhã, o filho desse menino, desse cara que lhe falta hombridade, pode trazer um prejuízo para o seu filho ter um relacionamento com a Trindade, com Deus. Tem muita mulher iludida com um partido, iludida com o idealismo, né? Com o progressismo, com o feminismo, e esquecem de olhar para a Bíblia, que tem um alinhamento da mulher virtuosa. Se você ler Provérbios 31, não está falando de uma mulher, está falando de uma esposa virtuosa. Já começa o texto falando: mulher virtuosa, quem a acharás? O seu valor excede a rubis, excede as mais pedras preciosas. Mas tem mulher querendo ir por uma ideologia, ir para o feminismo, para o empoderamento. Só que essas mulheres não leram Provérbios 31 para conhecer o seu verdadeiro poder. Porque a mulher de Provérbios 31 é respeitada na cidade por onde passa. A mulher de Provérbios 31 é empreendedora, é mãe, é esposa. A mulher de Provérbios 31 carrega virtudes. Mas muitas mulheres estão casando com seus maridos e estão aí iludidas pelo feminismo, e acabam gerando filhos também perdidos nessa ideia diabólica, e acaba se desalinhando da vontade de Deus. Uma das maiores bênçãos que o Senhor nos deu foi a família.
Tem muita gente querendo vir pregar, tem muita gente querendo orar, tem muita gente querendo tocar um instrumento dentro da igreja. Eu quero te dizer, Deus já te deu uma tarefa, meus queridos: constituir uma família saudável. Se você constituir uma família saudável, uma família onde o seu coração, pai, está convertido e alinhado ao seu filho, um coração onde filhos estão alinhados aos seus pais, eu quero te dizer, isso vai livrar a terra do juízo. Isso vai livrar a terra da maldição que está lá na profecia. Porque se os corações não foram alinhados, se não houver arrependimento, o Senhor virá. E o que nós queremos é famílias saudáveis. Esse é o ano do alinhamento. E Deus quer alinhar primeiro a tua família. Deus quer alinhar a tua casa. Porque Deus está vendo, muitas vezes, dentro daquela representação que nós fizemos, Deus está vendo que às vezes está o fio paralelo, às vezes está linhas cruzadas, mas não está alinhando, e Deus está vendo o porquê. É porque talvez você não está alinhado ao teu pai, é porque talvez você não está alinhado à tua mãe, é porque talvez você não está alinhado aos teus filhos. Feche teus olhos. Satanás quer destruir as famílias. Nós viramos o ano, nós já estamos no ano de 2023. E marido, se você virou esse ano ainda desalinhado com a tua esposa, corrija hoje mesmo o teu passo. Se alinhe com ela. Sente com ela, converse com ela. Não dá, marido, para você continuar com conversinha no WhatsApp com outras mulheres, porque você não consegue conversar com tua esposa. Isso vai gerar um desalinhamento total na sua casa, no seu lar, nos seus filhos. Você vai arrebentar a tua família. Esposa, se há alguma coisa para alinhar com teu marido, alinhe hoje. Não passe mais nenhum dia sem alinhar a sua vida com o seu marido. Não dá para continuar vivendo uma vida indiferente na tua casa. Uma vida em que você é dona do teu nariz e não importa, o corpo é Deus, as regras são tuas e tantas outras maluquices que a mídia e ideologias pregam. E você está distante do teu marido, está distante dos teus filhos, está distante da palavra do Senhor. Isso vai gerar dor, isso vai gerar trauma. Isso vai gerar marcas na tua vida, na vida do teu marido, na vida dos teus filhos. Filhos, nós viramos o ano. É um ano novo, é um ano de recomeços. Toda virada do ano é um ano de recomeço, é uma oportunidade de recomeço. Toda virada do ano é uma oportunidade de resolvermos qualquer situação que ficou, para vivermos uma nova vida, para vivermos algo novo que Deus tem. Mas se você continuar carregando essa dor do trauma contra o seu pai, se você continuar carregando essa dor do trauma contra a sua mãe, isso vai te perseguir pelo resto da tua vida. E não vai ser o primeiro cara que você vai encontrar que vai resolver isso, não vai ser a primeira mulher que você encontrar que vai resolver isso, não serão os filhos que vão resolver isso. É você que precisa resolver isso com teu pai, é você que precisa resolver isso com a tua mãe, liberar perdão, pedir perdão. Você precisa se alinhar com seus pais para que você possa usufruir de uma família maravilhosa, uma família saudável e principalmente usufruir de um relacionamento com a Trindade. Eu sei que não é uma palavra fácil, e a guerra espiritual que aconteceu aqui com o som, com tudo aqui que aconteceu, é para que te impedisse de repente ouvir essa mensagem.
Não pensa que está sendo fácil eu pregar uma mensagem dessa, porque eu sei a batalha espiritual que está acontecendo. E aqui eu não estou querendo mexer com o teu emocional, mas nós estamos falando de uma geração. Porque eu sei que muitas vezes você gostaria de fazer algo, como eu falei, gostaria de pregar talvez, gostaria de tocar algum instrumento, gostaria de estar à frente, gostaria de ser um grande empresário, gostaria de ser um ator, uma atriz, tudo isso talvez, e não é mal nenhum querer tudo isso, mas existe algo que Deus já destinou a você, de você ser um pai honrado, um pai verdadeiro, que carrega hombridade sobre os ombros, também você ser uma mãe honrada, virtuosa, de amar os seus filhos. Hoje o grande desafio é constituir família, mas nós fomos criados e Deus nos deu esse privilégio de nós constituirmos família, de poder gerar família, de poder conviver em família. E o diabo olha tudo isso, ele quer destruir, ele quer vir com as suas ideologias, ele quer vir com a sua cultura pós-moderna. Olha as guerras que nós vamos enfrentar por aí. Pais, acompanhem as cartilhas da educação dos seus filhos. Não seja um pai liberal, não seja uma mãe liberal onde tudo pode. Não é bem assim. Se alinhe à palavra de Deus. Escute o que Deus está falando, porque isso vai trazer vida para você. É noite de pais se alinharem aos seus filhos. E é noite de filhos se alinharem aos pais. Queria que vocês colocassem em pé para a gente fazer uma oração.